Olá pessoal, aqui é a Dayana. Estou responsável pelo grupo de lesões fibro-ósseas, onde juntamente comigo está a Bruna Festa, Maria Fernanda e a Ana Karina. Então o nosso grupo vai falar um pouquinho sobre essas lesões e cada uma das características delas para vocês entenderem um pouquinho mais. Então, as lesões fibro-ósseas, gente, são caracterizadas pela substituição de um osso normal por um tecido conjuntivo fibroso, ou cemento, que contém um material mineralizado. Sendo as mais comuns as que a gente vai falar agora, que são displasia fibrosa, fibroma ossificante e displasia cemento óssea. Vamos começar aqui então pela displasia fibrosa. Ela é um processo, gente, de má formação benigna, constituída por tecido fibroso com disposições em redemoinhos que surgem ali ao redor. Ela comete apenas um osso, sendo ela assintomática. Na verdade, aqui as 3 lesões que eu vou falar são assintomáticas, ela não gera dor ali no momento para a pessoa. Mas se surgir alguma inflamação, alguma coisa ali, pode surgir dor. Mas geralmente são todas assintomáticas. Voltando aqui, a displasia fibrosa, ela é de crescimento lento e geralmente envolve a maxila ali. E tem uma foto aqui para vocês darem uma olhadinha, onde mostra ali a região superior que foi acometida. Essa displasia, gente, tem como diagnóstico você descobrir pela história, apresentação clínica, nos exames radiográficos e, quando necessário, em exames histopatológicos para a sua confirmação, como a biópsia. A transformação da displasia fibrosa em uma lesão maligna ou sarcamentosa, ela é uma complicação rara, geralmente não acontece. Essa doença ela se manifesta através de uma tumoração que pode provocar diversos sintomas e depender ali do tamanho, da região em que ela está localizada. E o seu tratamento, a principal feito do dentista é o manejo cirúrgico, fazendo a reseção da lesão e reconstrução da área afetada. Agora vamos falar da segunda lesão, que é a displasia cemento óssea. De acordo com os estudos que a gente teve aqui, as características clínicas e radiográficas, a displasia cemento óssea ela é dividida em 3 grupos: a focal, a periepical e a florida. Eu vou falar aqui da focal. Então, a displasia cemento óssea focal. Ela acomete principalmente a região posterior da mandíbula, podendo acometer também qualquer área dos maxilares. Essa lesão ela é bem definida, a gente consegue observar bem. É uma lesão assintomática, como as outras também, e normalmente ela é descoberta em radiografias de rotina. Normalmente essa lesão não necessita de um tratamento, mas o paciente deve ser acompanhado e orientado ali para manter uma excelente higiene oral. Pois essas lesões são hipovasculares e possuem tendências à necrose, por isso é tão importante fazer esses exames. E o seu tratamento é feito com antibiótico e remoção do material mineralizado ali da região. Agora a Nina vai falar dos outros 2 tipos de displasia cemento óssea para vocês. Eu vou falar então agora da displasia cemento óssea periapical, sendo a segunda entre elas. Envolve predominantemente a região periapical dos dentes anteriores da mandíbula, sendo a presença de focos múltiplos comuns. Como as lesões fibroósseas vão aos poucos fazendo com que haja substituição do tecido ósseo, radiograficamente essas patologias terão características diferentes de acordo com a sua fase ou a maturação. Ela não é indicado tratamento quando mostra infecção. E o que é indicado? Radiografias periódicas para verificar seu andamento. Como eu disse, elas têm características diferentes de acordo com a sua maturação ou fase. Então, elas são divididas. E na fase 1, ela é a osteolítica, que nesse primeiro momento existe a lise óssea. A característica radiográfica é predominantemente radiolúcida. Ela é radiograficamente idêntica a uma rarefação óssea periapical oriunda de um processo inflamatório, o que difere clinicamente a DPOC de uma rarefação óssea apical, o que é nesta última, o elemento dental acometido não apresenta vitalidade pulpar.
Agora, já na fase 2, que é a cementoblástica, que é o estado intermediário, ele é representado pela densidade mista, que mostra que o tecido ósseo, no momento da aquisição radiográfica ou tomográfica, está sendo substituído de forma contínua pelo tecido fibroso. Agora, na fase 3, quando é a maturação, que é o estágio final, representa o ápice da posição de tecido fibroso na região periapical. Como você pode ver na imagem, ela é predominantemente radiopaca ou hiperdenso, envolta por halo radiolúcido, que é o hipodenso. Toda a extensão da raiz pode ser observada. Agora, terminando de falar sobre as displasias cemento-ósseas e os seus tipos, eu vou falar sobre uma outra doença, que é o fibroma ossificante. Ele clinicamente aparece como uma massa focal de tecido, bem delimitado na gengiva, com uma base séssil ou pedunculada. É da mesma cor da mucosa, ligeiramente avermelhada, e a superfície pode estar intacta ou ulcerada. Ela aparece comumente no gênero feminino, predominantemente entre jovens de 10 a 19 anos de idade. O diagnóstico diferencial geralmente se faz com lesões que apresentam uma estrutura interna mista radiolúcida radiopaca, principalmente com a displasia fibrosa. As duas lesões, no caso a que foi citada primeiro, que foi a displasia fibrosa, e agora o fibroso, a fibroma ossificante, as duas lesões apresentam características clínicas, radiográficas e microscópicas semelhantes. O aspecto clínico radiográfico bem delimitado do fibroma ossificante e a facilidade com que podem ser separados do osso normal é o principal diferencial entre essas duas. Sobre o tratamento dessa doença, o tratamento normalmente é a excisão profunda, incluindo ligamento e periósteo, também uma reconstrução para superar os problemas estéticos e funcionais após a lesão. Agora eu vou falar sobre a displasia cemento-óssea floral. Clinicamente, as lesões elas se localizam nas porções periapicais dos dentes que apresentam vitalidade pulpar, geralmente em região de pré-molar e molar inferior, que é acometido. Essas lesões elas podem ser encontradas em todos os quadrantes, com tendência a distribuir-se de forma simétrica nas arcadas dentárias. A DOFL é normalmente assintomática, sendo muitas vezes descobertas casualmente durante um exame radiológico de rotina. Mas na presença das infecções secundárias, as lesões daí podem ser sintomáticas. E as principais causas desses processos infecciosos são exodontias, compressão excessiva exercida por próteses mal adaptadas ou outros motivos que causem exposição desse tecido, como nas cirurgias periodontais e biópsias. O tratamento dessa doença, da DOFL, ele está atrelado à presença de sintomatologia, se tem ou não sintoma. Em casos quando não tem sintomas, os assintomáticos, não é necessária a realização de intervenção, apenas avaliações clínicas e radiográficas com uma certa frequência, observando se existe alguma alteração no comportamento clínico imunológico das lesões. Para os casos sintomáticos, o tratamento é necessário quando há infecção no local, pois a natureza avascular da lesão aumenta a suscetibilidade para a disseminação e o desenvolvimento de processos infecciosos mais severos, acarretando em sequestros ósseos, osteomielites e deformidades faciais. Caso clínico. Paciente, 32 anos, sexo feminino, cor parda, compareceu ao ambulatório de cirurgia maxilofacial com queixa de aparecimento de massa de crescimento lento,
com aproximadamente 5 anos de evolução, indolor e que nos últimos anos, devido à proporção que tomara, estava prejudicando sua função mastigatória, foniátrica e afastando-o do convívio social. Figura 1 e figura 2. O tumor operado nesse caso tem dimensões de 5 cm por 4,5 encontrado em uma paciente de 32 anos, figura 7. Além disso, pelo tumor encontra-se em contato com as superfícies oclusais dos dentes inferiores. O trauma de repetição e que era submetido foi suficiente para causar uma ulceração na superfície, alterando sua aparência clínica, tornando-o eritematoso. A paciente foi reavaliada em 30, 90 e 180 dias de pós-operatório, não se observando nenhum sinal de recidiva da lesão. Constatou-se também uma boa higiene oral e a ausência de condições irritantes predisponentes ao reparamento do tumor. As hipóteses diagnosticadas levantadas foram granuloma patogênico e tumor periférico de células gigantes. O tratamento proposto foi a biópsia excisional, seguindo da remoção dos prováveis fatores irritantes. Após exames pré-operatórios de rotina, a cirurgia foi realizada sob anestesia geral, com intubação nasotraqueal. Realizou-se infiltração de solução vasoconstrictora adrenalina em região de pedículo da lesão, seguido de mobilização de massa tumoral para avaliação de suas dimensões. A incisão se deu abaixo do pedículo da lesão entre o incisivo lateral esquerdo e canino, com inclusão perióstea. Foram também realizadas extrações dos elementos dentários adjacentes ao tumor, além de curentagens alveolares e radiculares, como remoção de prováveis causas da lesão. Após irrigação com solução salina e checagem da hemostasia, a aproximação dos tecidos gengivais se deu por sutura com fio reabsorvível, figura 5 e 6. Conclusão. Devido suas similaridades clínicas e hispatológicas, pensa-se que alguns fibromas ossificantes periféricos desenvolvem-se inicialmente como um granuloma piogênico, que sofre maturação fibrosa e subsequente ossificação. Frequentemente, essas lesões são confundidas e removidas por incisão superficial. Para minimizar a tendência recidiva, é importante que se remova completamente a lesão, incluindo o periósteo subjacente e o ligamento periodontal, além dos prováveis fatores causais.